Olá, eu sou Dora Encontre, jornalista, escritora, educadora. Estou aqui no programa Quem Somos Nós e vim conversar sobre Kardec. Mas essa conversa se estendeu por muitos universos, né? Fomos para o budismo, para o hinduísmo, falamos do espiritismo, do catolicismo, falamos do ateísmo, falamos de tudo um pouco, da mediunidade, da educação, e foi uma conversa bem interessante. Conto com você para ver a gente. Oi pessoal, começa agora o Slow Talk mais gostoso que existe, pelo menos na minha opinião, que é o Quem Somos Nós. Se você tem prazer em conhecer e tiver curiosidade por alguma das outras conversas que a gente já fez nesses anos todos, vá no quemsomosnós.com.br e escolha se prefere YouTube, SoundCloud, Spotify, o que quiser. O programa de hoje é um especial sobre o professor de Química, Matemática, Astronomia, Física, Fisiologia, Anatomia Comparada, Retórica e Francês, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Allan Kardec, o organizador do Espiritismo que morreu, ou como dizem os espíritas, desencarnou há 150 anos atrás. Para falar sobre ele, a autora de mais de 40 livros, professora e pós-doutora em Filosofia da Educação, Dora Encontre. Quem é você? Eu sou Dora Encontre, mas esse nome é em homenagem a um pseudônimo, em homenagem ao meu bisavô, André Encontre, que era um amante de ópera, que eu também amo, e um anarquista, que eu também sou, descendente de italianos, paulistana, mas morando em Bragança Paulista. Sou escritora, sou educadora, tenho muitos livros publicados, fiz uma carreira acadêmica não ortodoxa, porque hoje eu dirijo um espaço livre de Universidade Livre Pampédia, onde a gente ensina, pesquisa, discute, debate assuntos diversos de uma maneira plural, interdisciplinar. Igual a Casa do Saber. É, parecido mesmo. Só que em Bragança, é isso? Em Bragança Paulista. Ótimo, que legal. Tá, mas isso é o que você faz, não quem você é. Aqui eu sou... Ai, meu Deus do céu. Bom, eu sou apaixonada, eu sou uma pessoa, sou poeta, gosto de cantar, canto, já estudei canto lírico, sou uma pessoa multifacetada, adoro viajar, adoro comer, adoro essas coisas todas. E alegre com a vida, você é otimista com a vida, não é não? Sou cheia de energia, Ótimo, vamos lá, vamos voltar lá atrás então. Me conta um pouquinho, a gente vai chegar no Allan Kardec, obviamente, o assunto é esse, mas eu quero saber como que você encontrou o assunto espiritismo, Allan Kardec, por que é que você se dedica a isso? Então, me conta um pouquinho lá de trás. Você nasceu, pronto, e daí em diante... Eu nasci em casa espírita. Ah, os seus pais já eram espíritas? Já eram espíritas, eu nasci em casa espírita, mas assim, eu comecei a estudar por conta própria aos 11 anos de idade, Kardec, porque desde criança eu tinha uma mediunidade muito forte. Eu ouvia... Espíritos. Como? Agora conta, pera, calma. Tinha lembranças de Como era vidas isso? passadas. Você era pequenininha e falava com espírito? Sim, via. E tinha também muita lembrança de vida passada, né? Espontânea, né? Então, isso me atormentava muito, porque é uma coisa... Quer dizer, muito perturbadora. Conta aí, então conta as vidas passadas. Agora eu quero saber. Duas coisas que eu quero saber. Tem espírito aqui? Não, eu não Número vejo 2. sempre. Não vejo Número sempre. 2, porque se tiver, você já me avisa, que a gente marca para outro dia a conversa. E depois... Espírito tem sempre em todo lugar. E depois, agora fala da vida passada, agora eu não vou deixar passar isso. Não, acontece, hoje em dia, eu fiz depois, mais velha, né? Eu fiz terapia de vidas passadas com uma pessoa que é excelente em São Paulo, muito respeitável, porque tem muito charlatão que faz isso, é o Dr. Júlio Pérez, e essas lembranças, aí eu entendi, quando eu fiz a regressão, que eu, na verdade, as lembranças que eu tinha de infância eram 3 vidas misturadas.
né? Uma que foi a última, que eu fui uma negra nos Estados Unidos, e por isso eu canto spirituals. Spirituals eu por causa disso. Spirituals, amo spirituals, canto, quando eu canto eu incorporo mesmo, né? A outra vivi na Áustria, no Império Austro-Húngaro, na segunda metade do século XIX, e a anterior, a penúltima, era uma antepenúltima. Eu vivi na Alemanha na primeira metade do século XIX, participei dos círculos intelectuais lá, artísticos, etc. E eu morei nessa vida na Alemanha, mas eu tinha as lembranças antes de morar. Sei, morei entendi. quando criança, morei quando adolescente, tenho uma grande relação com a cultura alemã. Aí você tinha essas coisas, você via pessoas... lembrava, ficava mal, ficava angustiada, porque eu não aceitava estar nessa vida, Mas mesmo nesse tendo mundo. numa casa espírita que tratava isso com Sim, naturalidade? com naturalidade, mas mesmo assim não é tão natural, porque não é porque você é Não espírita deve que as ser, pessoas têm geralmente esse tipo de... E a coisa era muito ostensiva. Então eu mesma comecei a estudar com 11 anos de idade, eu estava na Alemanha, morava na Alemanha então, comecei a estudar espiritismo, e aí me embrenhei, e aí o que acontece? Depois, quer dizer, eu tive convivência com líderes espíritas muito importantes, como, por exemplo, Herculano Pires, que foi um filósofo, jornalista aqui de São Paulo, que era amigo dos meus pais, e então orientava esse tipo de coisa, esses estudos. E aí eu comecei a psicografar com 11 anos de idade, né? E depois, com 15, comecei a trabalhar como médium em mesa mediúnica. Se eu não tivesse tido essa perspectiva de como lidar com os fenômenos, talvez hoje eu estivesse tomando remédio de tarja preta, né? Que acontece com muita gente, né? Porque você começa a ter visão, começa a ter lembrança, tal. Você precisa saber como lidar com isso. Então você perguntou, tem um monte de espírito aqui? Não, porque eu não sou uma pessoa que vivo o tempo inteiro em dois mundos, insuportável seria, né? Quando me concentro, quando é o momento adequado. Na sessão, isso, aí a gente faz. É isso que o estudo faz com que a gente controle, sabe como fazer, né? Sabe como lidar com o fenômeno. E aí o que acontece? Justamente eu caminhei por um tema, que foi minha tese de doutorado na USP, que é pedagogia espírita, né? Que é o quê? Que é o quê? É uma ideia de que a educação tem que considerar o aspecto espiritual do ser humano, não apenas o aspecto cognitivo, afetivo, biológico, social, né? Não é doutrinação do espiritismo. Porque esse é um problema. Não é porque tanto que... senão a religião... Não, então, justamente não. E uma dos meus trabalhos principais é justamente o ensino interreligioso, né? E na pedagogia espírita eu prego isso, a gente faz isso, e também eu tenho livros publicados pela Ática, Todos os Jeitos de Crer, que até já foi indicado para o Prêmio Jabuti, que é justamente a ideia de que a criança, o jovem, adolescente, tem que ter acesso a todas as formas de espiritualidade, conhecer, inclusive para desenvolver o respeito e a tolerância, né? Mas também conhecer as posições contrárias às religiões, o ateísmo, o niilismo, o materialismo, etc. Porque eu acho que o indivíduo tem que aprender a pensar por si próprio. E escolher. E escolher as suas próprias tradições, seu próprio caminho, enfim, né? E a escola deveria, e não é, né, ser um lugar plural, né? Portanto, não, muitas são. Né? Mas boa parte não é. Não é, infelizmente não é, né? A escola é um local em que... E também os pais hoje alguns pais nem querem que ela seja também. Né? Querem que seja um centro de treinamento do filho e não, na verdade, um centro de cultura para o cara abrir a cabeça e tal. Mas por que eu me interessei por esse tema da pedagogia espírita? Exatamente porque, tendo sido eu uma criança que tive esses fenômenos, né, só uma abordagem espírita pode compreender uma criança assim, né? Mas quantos % das pessoas têm isso? Quase ninguém. Tem bastante gente, tem. É que às vezes é oculto, às vezes é escamoteado, às vezes é interpretado só como fantasia, mas há uma diferença grande entre fantasia e visão real. São duas coisas bem distintas, né? Então, enfim. Mas e também eu estava dentro dessa tradição, porque o Herculano Pires, que é esse filósofo que eu citei agora, que era também um grande especialista sobre Kardec, jornalista, tal, formado na USP em filosofia,
ele criou, inclusive, o termo pedagogia espírita, então dei continuidade a toda essa tradição, fiz o meu doutorado. Posso falar? Eu acho que esse nome é ruim, porque ele passa uma outra coisa. Pois é, mas você sabe de uma coisa que isso eu já ouvi de muita gente, inclusive espíritas, né? Mas você sabe por que eu insisti nele? Não. Eu insisto nele, eu vou te contar. Não, porque ele dá uma ideia que você quer doutrinar as pessoas Então, em cima de uma coisa. E sabe por que eu insisti? Porque eu queria resgatar a palavra espírita como não religião, como não doutrinação. Porque Kardec não tinha essa ideia. A ideia dele não era essa, então. Não era. Exatamente, mas acho que você vai perder. Posso... Acho a chance de você mudar, porque a chance de você mudar de novo o olhar a respeito de uma palavra é pequena. Agora, Tá eu certo? trabalho em níveis mais abrangentes também, né? Porque a pedagogia espírita é um aspecto do trabalho. Por exemplo, eu trabalho com a questão da educação e espiritualidade. Então, já fiz 2 grandes congressos internacionais. Sem querer me meter na sua vida, fica por aí, que acho que vai ficar Não, mais mas eu fácil. trabalho também. Eu também trabalho também. É. Mas acontece o seguinte, por outro lado, só a perspectiva espírita que entende essa questão que a criança é um ser reencarnado, que ela pode ser médium, né? Então, para um nicho específico de pessoas que têm essa carência dessas respostas, como eu tive essa necessidade, então eu acho que é uma abordagem necessária. Mas é uma maneira não dogmática e não impositiva e não doutrinante. Eu tenho horror disso. Aliás, minha militância sempre é no sentido isso, contrário. claro. Né? Mas vamos lá, então aí você começou a psicografar, é isso? Uhum. Eu posso fazer qualquer pergunta Qualquer idiota, né? pergunta. Tá certo, obrigado. Porque é difícil, eu não tenho nada, eu não vejo nada, não sei nada, nunca me aconteceu nada, eu não tenho nada disso, tá? Então é sempre difícil como é, né? Certo. Quando você escreve através, quer dizer, alguém escreve através de você, tá certo? Sim. Por que isso acontece? Por que essa pessoa quer continuar, ou essa alma, como vamos chamar de alma? Espírito, alma, qualquer espírito, ele quer continuar se comunicando, porque ele não vai embora logo para o lugar dele. É verdade, não é? Morreu, por que ele não vai seguir o caminho dele? Por que ele tem que ficar voltando através de você, usar a sua mão? Então você tem que se ausentar de alguma maneira, não é isso? Não é totalmente uma ausência, né? É um diálogo, na verdade. Acontece que, para o Espiritismo, e essa grande descoberta que eu acho que Kardec fez, não existe assim um sobrenatural, um mundo fora da nossa alçada, que seria o mundo espiritual, o paraíso, o céu, qualquer coisa. Nós morremos e continuamos nós mesmos. Então, quem se comunica são humanos desencarnados, ou seja, pessoas que continuam. E vão voltar numa próxima encarnação. Então, interagem conosco. A nossa vida, naturalmente, nós interagimos com os espíritos, mesmo que não saibamos que estejamos interagindo. Por exemplo, você pode dormir, né, e sonhar, sei lá, com um parente seu que já morreu, né? Conversar, etc. Você pode muito bem ter interagido com ele. Ele pode ter aparecido em sonho. Mas pode ser só sonho. Pode ser, mas assim, eu fui estudar psicanálise também, tenho formação em psicanálise, mas há diversos tipos de sonho, né? Você tem sonhos que são simbólicos, tem sonhos que são frutos de preocupação, mas tem sonhos que são precisos, né? Que trazem coisas assim, que não são simbólicas, né? Por exemplo, uma informação, uma premonição ou uma sensação de você ter estado com a pessoa. Isso é um exemplo, né? Você pode interpretar de outra maneira também. Mas eu estou dizendo que para nós, quer dizer, para a perspectiva espírita, é natural esse diálogo. Então, na verdade, é uma colaboração. Não é que o espírito precisa se manifestar, ele quer continuar, e também para provar a sobrevivência da alma, é um dos objetivos. Outro é colaborar no trabalho. Por exemplo, eu estudo grandes autores, da minha pesquisa acadêmica, estudo grandes autores que foram educadores famosos, fantásticos, que eu gosto muito, por exemplo, Comênios, que é praticamente desconhecido no Brasil, uma pessoa fantástica, tanto que a minha editora se chama Comênios, a Universidade Livre Pampédia, em homenagem a ele. No século XVII, o homem era pacifista, pregava o diálogo interreligioso, né? Enfim, pessoa fora do comum. Ou Pestalozzi, que foi o mestre de Kardec, eu fiz minha tese de mestrado na USP sobre ele, né?
traduzir textos já do alemão sobre dele, enfim. E são espíritos que também se comunicam comigo, porque nós estamos trabalhando no mesmo projeto, que é o projeto da educação, da emancipação do homem, e os espíritos continuam se interessando pelo progresso da humanidade, pela emancipação das pessoas, no mesmo... Não está dando certo, né? Bom, esse também... interesse deles está meio fraco, então, bom, porque a nossa militância também está fraca, né? Todo mundo está fraco, né? Não está dando muito isso, certo olha, essa isso é uma coisa terrível, né? Não é? Tá lento demais, né? Tá lento demais. Mas então, aí, vamos lá. Você citou uma coisa que eu acho que é fundamental nessa história do Kardec. Ele era professor, né? Era um cara super estudado, dava aula de tudo quanto era coisa e tal. Não acreditava, né, em espíritos, não é isso? Uhum. E aí ele começou a estudar uma coisa que era uma bobeira, na verdade... Mesas gigantes. Que era uma bobeira, né? Era uma moda de salão. Isso, exatamente, uma brincadeira, vamos dizer assim. E aí ele começou a se interessar, achando que, pô, não é... Tem alguma coisa aí, não é? Estou falando... Exatamente. Tá, tem alguma coisa aí, deixa eu estudar. Então, o ponto de vista dele, e que eu já vi vários espíritas falando, não, o espiritismo é uma ciência, né? Ou seja... Não é isso? Sim. Ou pretende lidar como ciência com esses assuntos sobrenaturais, não é isso? Sim. Acontece que isso tudo é muito polêmico, porque, obviamente, que no tempo de Kardec não tinha o rigor científico que nós temos hoje no século XXI. A ciência do início do século XIX era uma, hoje é outra, né? Mas, por exemplo, eu estava vindo para cá, de ônibus, que eu vim de Bragança Paulista, e vim lendo, que eu sempre venho de carro, pelo menos de onde a gente pode ler. Eu estava lendo um artigo que foi publicado agora, esse mês, um artigo científico de amigos meus, que são da Universidade Federal de Juiz de Fora, da USP, da Unicamp, um grupo de pessoas pesquisadoras, é um artigo científico que pretende analisar a mediunidade do Chico Xavier, né? E esse foi publicado numa revista de psiquiatria internacional, com qualificação, Qualis, etc. Né? E eles pegaram uma carta do Chico, que o Chico recebeu, né, de uma pessoa desencarnada, e fizeram uma análise de todo o conteúdo, de todas as informações trazidas naquela carta, fizeram estatisticamente, mostrando quantas informações eram inéditas, eram só da família que sabia, algumas que nem a família sabia, que só depois foi comprovada. Enfim, quantos por cento as informações foram de acerto? Foi 98% de acerto, 43% de informações que o médium não podia ter tido acesso. Enfim, então hoje você faz uma pesquisa dessa, pega uma carta, uma equipe de 5 pessoas, faz um método estatístico, uma análise interdisciplinar do texto, tem linguista, tem médico, tem psicólogo, é diferente da época de Kardec, claro, né? Claro. Ele era um pioneiro, ele era, né? Mas o que interessa é que ele achou, e isso era inédito e continua sendo não muito aceito por muita gente, mas tem muita gente que aceita e faz, é que o fenômeno pode ser observável cientificamente. É essa a grande contribuição que Kardec deu. Quer dizer, ele abriu essa trilha, né? Tá. É essa questão. Agora, o espiritismo, de longe, não é mais uma ciência. No Brasil se tornou uma religião. É uma religião. Coisa que ele não queria, né? Não era o objetivo dele. Então, essa é uma questão... O Brasil é o maior país espírita, não é isso? Exatamente, exatamente. Sei lá, 30%, 40% dos espíritas do mundo são no Brasil, não é? Eu até acho que até mais. Mais? Até mais. Né? É que não tem estatísticas exatas, né? Tudo é muito claro. Difícil de se saber isso, mas, sem dúvida alguma, no Brasil há milhões de espíritas e fora do Brasil... Como religião. Como religião. Mas tem muita gente que não aceita como religião. Tem uma facção minoritária do espiritismo que não aceita que o espiritismo seja uma religião como outras, né? Tem um aspecto... É o que o espiritismo? É uma filosofia, tem um aspecto científico, é uma espiritualidade, uma forma de espiritualidade, uma tradição espiritual, mas não uma religião institucional como as outras, né? Então essa é uma questão polêmica dentro do próprio movimento espírita, não é também aceito por todo mundo, né? Mas agora, o livro que ele fez lá de perguntas e respostas, Livro que é dos o Espíritos. fundador
Não é Bíblia, né? Tá certo? Eu não vou chamar assim. Não. Mas é assim, mas é o livro fundador, vai dar... É um livro básico, fundamental. Isso, exatamente. É um livro onde ele, teoricamente, faz perguntas para os espíritos e os espíritos respondem. Sim. Não é isso? Sim. E que isso é usado como um guia espiritual, guia... Que é aí que esbarra um pouco em religião, não é? Então, mas uma das coisas que é claro para qualquer espírito, mesmo para os religiosos, eles não vão dizer para você que Kardec é Bíblia, não é Bíblia, né? Ele nem queria que fosse, né? Não era o objetivo dele tornar os livros espíritas que ele publicou como uma Bíblia sagrada, porque inclusive ele contesta a ideia de sacralidade, de sobrenatural, de infalibilidade, quer dizer, é justamente isso é a contribuição dele, quer dizer, para o Espiritismo, todas as religiões são revelações, né? Então, quando Maomé recebe lá o Alcorão do anjo Gabriel, para o Espiritismo aquilo é verdade, ele recebeu alguma coisa do anjo Gabriel, não é uma fantasia. Mas todas as revelações sempre foram acolhidas de maneira reverente, inquestionável, né? E o Kardec propôs passar um crivo racional, uma análise crítica em cima daquilo que estava sendo... Quer dizer, não é divino, ele não coloca como uma mensagem divina. Não coloca como uma mensagem sagrada que tem que ser reverenciada, mas como mensagem de espíritos como nós, e que nós temos que dialogar, criticar, observar. Eles podem estar errados, então, Sem os espíritos, dúvida, tá mas certo? Os espíritos não necessariamente estão certos. Mas na maioria das vezes não estão. Porque são seres humanos como nós, desencarnados, né? Mas então aquela história de que a gente morre e vai para uma cidade parecida. Bom, essa ideia de cidade não é dele, não é dele. A ideia de colônia espiritual. Isso, que a gente vai desenvolver nosso lar, etc. Isso é coisa do Chico Xavier. Não está em nenhuma obra de Kardec. Aliás, é uma outra polêmica dentro do movimento espírita. Existem ou não colônias espirituais? Eu acho que até pode existir, mas não é um princípio que aparece em Kardec isso. Não aparece. Ele não fala isso. De colônias e cidades espirituais, não fala. Isso não tem em nenhum livro de Kardec, né? Então, quer dizer, existe no Brasil todo um desenvolvimento do espiritismo num determinado sentido que... Alguns estudiosos, e mesmo antropólogos e sociólogos, que não são espíritas, que não tem nada a ver, que eu conheço muitos, eu lido com muitos deles, né? Inclusive, depois eu vou falar do documentário que eu estou fazendo sobre Kardec, nós entrevistamos, tanto na França quanto no Brasil, sociólogos, antropólogos, historiadores que estudam o espiritismo de uma perspectiva acadêmica, sem nenhum tipo de envolvimento com a própria doutrina. Então, tanto espíritas quanto esses estudiosos, muitos consideram que o que se fez como espiritismo no Brasil, não é aquilo que Kardec pretendia que fosse, né? Então, tem vários Talvez tenha acontecido isso com quase tudo, não é? Normal, o que se fez com o catolicismo, será que era normal, o que Jesus queria? Porque... O que se fez com o islamismo, será que era o que Maomé queria? Porque as ideias não são estáticas. E não estou dizendo que o Allan Kardec é um profeta, não é nesse sentido. Não é, eu sei. Mas assim, as coisas vão mudando, tomando o caminho delas, não é? E fazem sincretismos, e fazem amálgamas culturais, porque quando há uma transposição de uma cultura para outra, naturalmente há uma diferença de perspectiva, né? Então, é normal, mas assim, isso é uma coisa para ser estudada, debatida. Então, qual é a perspectiva dele? Assim, antes disso, conta um pouquinho da história dele, só para a gente entender da onde que vem a perspectiva dele também. Tá, então, ele estudou com Pestalozzi, que foi um grande educador, que esse eu conheço também bastante, porque fiz toda uma pesquisa na Suíça, na Alemanha sobre ele. Um grande educador, uma pessoa fantástica, porque ele teve uma escola em Yverdun, na Suíça, que era um modelo no começo do século XIX, visitado por todos os grandes intelectuais, por pessoas que iam lá conhecer, porque era uma escola, um tipo de Summer Hill do século XIX. Porque não tinha portas abertas, né? Não tinha castigo, não tinha recompensa, tinha aulas ao ar livre, aulas passeio, enfim, era uma coisa muito diferenciada, né? E aí o Kardec, que era Hippolyte Léon Denis Arrival, estudou lá, né? Estudou
durante alguns anos nessa escola, como interno, porque os alunos iam... Ele era aluno. Era aluno. Porque tinha Os gente pais dele mandaram para lá? A mãe, porque ele ficou órfão muito cedo de pai. Ah. O pai morreu, foi dado como perdido, nunca nem foi encontrado o corpo dele, nas guerras napoleônicas, né? E aí, com a invasão de Napoleão na Espanha. E aí ele foi colocado lá pela mãe e estudou, e aí quando ele vai para a França, já aos 19 anos, ele já começa a publicar livros, textos educacionais. Aliás, eu traduzi pela primeira vez para o Brasil textos dele educacionais, né, textos pedagógicos de Hippolyte Léon Denis Arrivai. Não espíritas, não né? espíritas, né? E aí ele, então, tem toda aquela influência, porque o Pestalozzi era um educador iluminista, né? Que tinha a ideia de emancipação popular pela educação, né? Ele foi condecorado como membro honorário da Revolução Francesa, Pestalozzi, né? Então ele tinha o Kardec, inspirado em toda essa tradição de Rousseau, né, de Voltaire, ele tinha aquela racionalidade, aquela ideia da laicidade da educação, da gratuidade. Aqui, por exemplo, tem um texto que é Plano de Melhoria da Educação Pública, né, da França, da laicidade do ensino, da emancipação pela razão, claro. Enfim, a cidadania, a participação social. A gente discute isso até hoje, né? Que ainda não se realizou. Não deu certo, mas de novo... A gente está tentando. Enfim, mas vamos ver que um dia talvez dê certo, né? É que como eu sou evolucionista, eu acho que vai dar certo um dia. Um dia vai. Um dia vai. Mas, então, Kardec, Rivail, né, era essa pessoa inserida nesse contexto. Teve trânsito bastante intenso com os socialistas utópicos, né? Na época antes pré-marxistas, né? Então, ele teve, por exemplo, uma experiência que eu acho interessantíssima com Maurice Lachatre, que era um editor francês, que inclusive editou depois o Capital do Karl Marx em fascículos na França. Ele teve junto com o Lachatre, que foi amigo dele a vida inteira, até morrer, um banco popular, né? Que era um banco de crédito. Isso antes de se tornar Kardec, antes de se dedicar ao espiritismo. Faliu, evidentemente, mas a ideia era uma ideia semelhante a de Proudhon, que era o Banco do Povo, um banco anarquista, né, de troca. Então ele era uma pessoa dentro desse contexto, um intelectual, etc. De esquerda. De esquerda, da esquerda da época. Claro, sempre, né? Claro, esquerda... Da época, E era feminista, né, porque a mulher dele era uma intelectual, né, era educadora, trabalhava junto com ele. Ele tinha mediunidade, que nem você? Nada. Não tinha. Justamente ele é um igual pesquisador. Eu, normal. Ele era um pesquisador. Era um pesquisador, exatamente. E aí ele se defronta com esses fenômenos que de repente começam a aparecer no mundo inteiro, vieram dos Estados Unidos, começaram lá com as irmãs Fox, né? Muito famosas, que houve aquele fenômeno lá que houve as batidas na casa delas e aí uma das meninas, criança, conseguiu um código para se comunicar e o espírito falou que ele estava enterrado lá e acharam o cadáver, o esqueleto, uma pessoa que tinha sido assassinada naquele lugar e estava ali na casa onde eles moravam. E aí começou toda essa moda no mundo, primeiro nos Estados Unidos, depois na Europa, de mejas girantes, mejas falantes, né? Se comunicar com os espíritos. E o Kardec, o Rivail... Posso fazer um parênteses? Sim. Por que no século XIX? Olha... Por que isso aconteceu no século XIX e não no 18, 17, 15, 14, 11, seja lá qual for? Há tantas explicações possíveis. O que isso quer dizer? Há tantas explicações possíveis. Se você olha, assim, digamos, do ponto de vista espírita, né? O Conan Doyle, autor de Sherlock Holmes, que era espírita, e que escreveu um livro chamado A História do Espiritismo, ele chama isso de invasão organizada, que houve uma invasão organizada dos espíritos, né, para se mostrarem que estavam vivos. Do ponto de vista sociológico, antropológico, talvez você possa dizer que as pessoas estavam procurando um novo tipo de espiritualidade que não fosse aquela tradicional do catolicismo, do protestantismo, uma maneira de encarar mais racionalmente. Não, teve uma época, muita influência também das
religiões orientais nessa época, não é isso? Isso é um pouco depois, sabe? O Kardec, por exemplo, ele não tem muita influência do Oriente, né? Isso é uma distinção que eu faço bastante, embora tenha... Reencarnação ele não pegou do hinduísmo? Não, era muito comum a reencarnação nessa primeira metade do século XIX, inclusive vários socialistas utópicos, como Charles Fourier, por exemplo, Jean Reno, entre outros, que eram reencarnacionistas, né? Então, era uma... era uma corrente... Era bem forte. Bom, até alguns iluministas. Nós estamos lançando agora, pela editora Comênios, que eu dirijo, um livro, um texto inédito em português, que é do Ephraim Lessing, dramaturgo alemão do século XVIII, né, famoso. Chama-se A Educação do Gênero Humano, chama o livro. É um texto pequeno, mas muito interessante. Século XVIII, ele acreditava na reencarnação. No final do texto ele fala da reencarnação. Goethe acreditava na reencarnação. Então, era uma ideia no final do século XVIII, já estava por aí, início do século XIX, Entendi. E não foi de uma influência oriental, porque os gregos também aceitavam a reencarnação. Então, a gente não pode dizer que a reencarnação é só do Oriente. É também. Mas, por exemplo, Platão era reencarnacionista, né? Pitágoras era reencarnacionista. Então, há uma vertente ocidental reencarnacionista também. Tá, e que foi recuperada ali. Exato. E é uma diferença importante. Por quê? Porque esse reencarnacionismo ocidental, ele é muito focado na identidade do eu, né? Coisa que, por exemplo, no budismo não tem. Não é. Não é. Se você vê aquele filme, o Pequeno Buda, né? Você vê o seguinte, o Buda reencarna em 3 crianças, o que é impossível para um ocidental pensar. A identidade do eu é eu, e não é outro. Isso é muito dentro da perspectiva greco-judaico-cristã. E o budismo é o contrário, é Exato. você eliminar o eu. Exatamente. Exatamente. Então por vai, isso é um reencarnacionismo ocidental, digamos assim, né? Então ele não tinha nada, não acreditava em nada nesse tipo de coisa? Não, ele era... Não sentia nada? Não, ele também não tinha nenhum tipo de mediunidade. Tá. Mas aí, por insistência das pessoas, de ele dar uma olhada nos fenômenos, tal, acabou indo ver e aí percebeu que alguma coisa ali não estava muito bem explicada. Explica o que é essas mesas girantes. Que essas mesas girantes, as mesas se movimentavam, levantavam, sem ninguém encostar, né? Ou só com a mão assim estendida, né? E aí começavam a se comunicar, como foi em Hydesville com as irmãs Fox, né? Por batidas. Então, uma batida assim, 2 batidas não, uma batida A, 2B, 3C, assim, e iam anotando. Então, começou dessa maneira incipiente. Um código Morse. Do além. Isso. Exato. E aí o que acontece? Que exatamente aquilo que eu acabei de falar dessa carta analisada do Chico Xavier, né? Recebida pelo Chico Xavier. O que caracteriza, digamos, o que caracterizou para Kardec uma evidência do fenômeno é que havia uma identidade ali que estava se comunicando com informações que ninguém sabia no ambiente, né? Ou informações, por exemplo, particulares, que ninguém sabia, né? Ou coisas que, enfim, né? Então esse tipo, e fora, aí ele foi aprofundando, aí a comunicação foi se transformando, né, com cestinha de bico, o lápis ficava dentro de uma cestinha, andava, escrevia sozinho. A cesta escrevia sozinha. Sozinha, exato. E aí depois... Você já viu isso? A cesta escrever sozinha, não. Eu nunca vi, porque hoje não se faz mais, né? Não se faz mais esse tipo de coisa. Mas aí passou para a psicografia, porque era muito mais fácil pegar o lápis e o médium escrever sob a influência do espírito, né? E aí toda... Não, é mais legal a cesta. Eu também acho, mas é complicado. É muito viu? mais bonito uma cesta sozinha fazendo do que a mão que você pode estar roubando, tá certo? É que para a produção de um fenômeno físico, o desgaste mediúnico é muito grande, né? Muito grande. Então, é uma coisa que hoje praticamente quase não existe. O mais próximo que nós temos disso, mas também é com a mão, né? Mas que tem uma coisa de físico, é a pintura mediúnica, né? Que o médium em estado de transe, de olhos fechados, que não sabe desenhar, que não sabe pintar, de repente recebe um Renoir, mas precisa ser Renoir mesmo, viu? Porque tem muito muito Renoir falso. Nossa, horrível, né? Assim, é isso que é uma coisa, é preciso ver bem qual médium que você vai olhar, né? Porque a maior parte é bastante problemática, mas tem algum ou outro que realmente vale a pena a gente olhar.
E aí, e o que é mais interessante nesse fenômeno, que isso tem um efeito físico também, é que a pessoa, o médium, está ali pegando as cores, diversas cores, e colocando tudo assim aqui, que se você vai fazer isso fora do campo da mediunidade, vai se misturando todas as cores, vai virar um cinzão, e não se misturam, né? Elas ficam, de fato, fica um quadro maravilhoso, né? Então, além de ter a coisa extraordinária da pessoa de olhos fechados pintar um Renoir, um Monet, sei lá, um Modigliani em 5 minutos, e o estilo é deles, e a assinatura é deles, é analisado por grafistas, também há essa questão física, né? Porque se você pega assim aleatoriamente e bota todas as tintas junto e tal, isso vira uma maçaroca, sem a perspectiva da mediunidade. Você já viu várias? Muitas. Você não tem a menor dúvida? Não tenho. Eu tenho. Você precisa ver, de uma pessoa confiável. É que assim, quando porque você... parece meio louco, não é? Para mim não, para mim que sou médium não parece louco. Mas por que o Renoir vai querer continuar pintando? Então, para mostrar que ele está sobrevivendo, né? Por exemplo, esse fenômeno da pintura mediúnica, ele quase não tem muito cartaz aqui no Brasil, né? Mesmo entre os espíritas, né? Onde que ele é muito apreciado? Que o Gasparetto fazia, né? Exatamente. Eu vi o Gasparetto nos tempos áureos dele, impressionante. É que depois ele se enveredou por outros caminhos. Mas onde tem muito aceitação, muito impacto isso? Na Europa, né? Na Europa tem muito impacto, que é uma sociedade bastante materialista, hoje descrente de tudo, né? E assim, um fenômeno desse impacto, e por exemplo, de repente a pessoa está lá no meio da plateia e perdeu um filho ou uma filha, e vem a pintura do filho ou da filha, pintado por um Rembrandt ou por um, sei lá, Manet, qualquer coisa. Isso é altamente impactante, é consolador, né? E é isso que característica que o espiritismo também tem, né? Ele vem ao encontro dos lutos, né? Do desejo de não morrer. De não morrer e de também ter notícias daqueles que se foram e de ter alguma ideia se a vida continua ou não, né? Porque todos... Então, tem muita gente que fala que é um consolo só, que é uma coisa inventada para a gente se aguentar, não é isso? Essa é a teoria dos... Não é isso que o Heidegger diria, né? A vida autêntica assim, é aquela que você encara a angústia do nada. E se você não encara, você não é autêntico. Né? Ou Nietzsche, né? Mais ou menos isso. Tem uma gente que fala, olha, é um jeito de suportar uma coisa insuportável, que seria a finitude, a morte, ou não existir nada depois. É que acontece que, para a perspectiva do espírita, ou do espiritismo, ou de vários pesquisadores que nem espíritas são, porque tem muitos pesquisadores que não são espíritas, né? Há evidências de que não seja apenas um consolo, uma fantasia, né? Há evidências, né? Mas assim, se você vai por essa perspectiva, de fato, né? Agora você precisa estar dentro da coisa e ver, e analisar e sentir também, porque também o fenômeno tem uma subjetividade, né? Você não capta as coisas apenas pelo racional, é óbvio que tem uma subjetividade, né? E também a subjetividade não faz parte não também faz parte da vida, do ser humano, né? Claro. Quer dizer, também a coisa só científica, racional, não adianta só isso, né? Inclusive, a gente não consegue compreender tudo só pela razão, isso é correto. Exato. Agora, você vê, por exemplo, existe uma experiência mística, que não tem nada a ver com o espiritismo, mas, por exemplo, que é a experiência dos místicos, são os muçulmanos, católicos, protestantes, hindus, que é a mesma experiência, que é a experiência de Deus. Você pega, por exemplo, uma Santa Teresa d'Ávila, um Juan de la Cruz, você pega um Rumi, muçulmano maravilhoso, Al-Halaj, né, do Sufi, você pega um Tagore, né? Enfim, pessoas de diferentes culturas, de diferentes tradições, né? E, no entanto, há uma identidade na experiência mística, na presença de Deus, né? Para mim, não tem nada de científico aí, mas tem uma experiência universal, que pode muito bem significar o quê? Que Deus existe e essas pessoas sentiram Deus, né? Se eles assim encaram, se eles assim traduzem, porque a tradução, como é traduzida essa experiência, é muito semelhante em diferentes culturas. A sensação, né? A sensação e a tradução, que aliás se traduz predominantemente em poesia, né?
que é tão... Tem gente que diz que isso é uma descarga química que provoca determinadas alucinações semelhantes. Sim. Né? Tem sim. Corrente científica nesse sentido que a gente está falando aqui, que no final a gente tem uma possibilidade, uma capacidade de, através de treinamentos, através de coisas, de ter uma descarga. A yoga, por exemplo, né? Sim, mas a proporcionaria, e também isso hoje é provado, né? Que meditação, yoga, etc., mexe com o nosso cérebro, sim, que dão descarga. Sem dúvida. E aí os caras falam, mas poderia ser, não é isso? Sem dúvida, mas acontece que esse pressuposto de interpretação, ele também tem um viés. Claro. Todas as interpretações partem de algum pressuposto. Claro. Né? Claro. Quer dizer, o espiritualista é um pressuposto, mas o materialista também. Né? Ele também é um pressuposto. Né? E o fato de ocorrer um fenômeno no cérebro não significa que não exista um fenômeno espiritual. Que não está ocorrendo outro. Um fenômeno, exatamente. Por exemplo, eu participei de uma pesquisa, aí eu fui como médium, que foi promovida na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, em que 10 médiums tiveram seus cérebros escaneados com o SPECT, que é um mecanismo de alta definição, enquanto estávamos em estado de transe psicografando. E depois fomos escaneados quando estávamos escrevendo um texto nosso. Né? E aí deu uma diferença muito grande. Né? Quando estávamos psicografando, estávamos em processo dissociativo, como se estivesse tendo um surto esquizofrênico. Mas não estávamos tendo um surto esquizofrênico, estávamos tranquilos, escrevendo. Então, mas não estavam acionadas no cérebro as zonas de produção, de planejamento, de escrita. Né? E quando estávamos... Aí era normal. Normal. E aí, análise dos textos, justamente aqueles textos que foram psicografados, ou seja, quando o cérebro não estava acionando as áreas de planejamento de escrita, foram mais complexos do que os textos que foram autorais. Né? E agora você vê que coisa interessante. Aí também que entra a questão. Os espíritos colaboram com a pesquisa. Porque eu era do grupo a única pessoa que sou escritora e jornalista também. Então, um texto psicografado... eu teria condições de também fazer produzir um bom texto. Um bom texto rapidamente. Deveria, tá certo? Eu posso muito bem fazer. Então, pressupostamente não ia dar uma diferença. Né? Sem eu pedir, espontaneamente, eu recebi um texto em inglês. Vem um cara bom, é não, isso? Eu recebi um texto em inglês, que eu não tenho o mesmo traquejo para escrever em inglês. Claro. Aí os pesquisadores falaram, não, escreve então em inglês o seu texto, para comparação. E realmente o texto em inglês que eu recebi foi mais complexo. Então, são coisas. Na realidade, está se tateando para se entender como funciona isso, como é que... Eu acho que a ciência pode chegar algum dia a desvendar isso com a tecnologia e com os métodos que hoje são muito mais eficazes do que há 150 anos atrás. Mas, nesse sentido, eu acho que Kardec foi um pioneiro. Ele abriu uma trilha e teve uma proposta. E ele via isso como uma coisa... da natureza, não sobrenatural. Da natureza, exatamente. Ele acreditava em Deus? Sim. Sim. Sim, mas... Porque esse assunto não é um assunto divino, tá certo? Para ele. É um assunto... Mas então... Isso é uma parte da natureza que a gente não vê por outra razão, mas que seria a nossa personalidade, certo? Sim, seria nosso eu real. Nosso eu real que reveste este corpo, Isso. O corpo nos revestiria esse eu real, o corpo apodrece, morre e esse eu real permanece. Agora, veja, ele chegou à conclusão de que esse fenômeno era real, que havia evidências de que os espíritos estavam se comunicando, tal, mas aí ele passa por um outro estágio, né? Que, por exemplo, outros pesquisadores depois dele não passaram por esse outro estágio que ele passou. Por exemplo, na segunda metade do século XIX, houve muita gente que pesquisou. William Crookes, Russell Wallace, Bozzano, Lombroso, muita gente que pesquisou fenômenos. Lombroso é maluco. Mas ele pesquisou isso também. Mas, enfim, William Crookes, por exemplo, é o mais impressionante que tem. Ele fotografou o espírito. Né? Tem fotografia até hoje, espírito materializado. E ele era um cara brilhantíssimo. Né? Mas, enfim, todos esses caras que pesquisaram depois dele ficaram só no fenômeno.
alguns se convenceram de que era um fenômeno real, outros não foram conclusivos, mas ficaram só na análise do fenômeno. Ele, não. Ele, a partir do momento em que ele se convenceu que era real, ele elaborou uma filosofia, né, espiritualista, em diálogo com os espíritos. Então, mas ele não era médium. Como ele fez esse diálogo? Com vários médiums, diferentes entre si. É verdade. Só que eram jovens, né? 16, jovens, 18. Jovens, tinha de todas as idades. Tinha médio velho também? Também tinha. Porque eu li que era tudo umas meninas jovens. Eu falei, meio jovem demais para fazer uma doutrina. Então, mas aí ele usou, um dos métodos que ele usou, que hoje, por exemplo, não seria mais possível de se empregar, vou explicar já por quê, digamos, submeter as mesmas perguntas a diferentes médiuns desconhecidos entre si e recebia também de correspondentes de vários lugares, né? E aí ele comparava e via aquilo que era comum, né? Nas respostas. Das respostas, e aí a elaboração do Livro dos Espíritos é nessa base, né? Não é que uma médium recebeu aquela resposta. São vários. São vários, né? Eu digo que hoje esse método, ele chama isso de concordância universal do ensino dos espíritos. Eu digo que esse método hoje não daria certo, porque nós temos internet, nós temos rede social, então é impossível você dizer se fulano não conhece ciclano em outra cidade, em outro país. De alguma maneira não trocou informação. Exato. E tal. Né? E a informação é trocada o tempo inteiro entre todo mundo, então é muito difícil de você ter uma segurança, né, de que ali não há qualquer tipo, mesmo inconsciente, né? Claro. Não necessariamente uma fraude, que também há, mas inconscientemente às vezes a pessoa ouviu, falou. Agora na época não tinha nada disso, né? Era por carta, à luz de vela, pessoas que realmente não se conheciam, de cidades diferentes. Então ele fez esse tipo de pesquisa. Aí a partir daí ele elabora uma doutrina. Então qual que é a base da doutrina? Que não é mandamento, né? Sim. Vamos voltar a falar, não é Bíblia. É uma filosofia. Mas qual é a base dessa filosofia? É uma filosofia espiritualista, deísta, né? É uma filosofia que propõe Deus, mas não um Deus antropomórfico, né? Um Deus cósmico. Ele, por exemplo, em pleno século XIX, falava em mundos habitados, em infinito do universo. Aliás, o Camille Flammarion, que era astrônomo, fazia parte da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, né? Evolucionista, a ideia de que a humanidade progride, o ser humano progride individualmente. Nós viemos lá, sim, dos animais. Muito lá de trás. Isso, e vamos Mas chegar... a ideia é que a gente encarnava nos animais. Sim. Isso é igual ao hinduísmo, tá certo? Sim. Mas para o hinduísmo, você vai melhorando. Se você for mal, você volta. Para o espiritismo, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Então, depois que você vira gente, você não volta a ser mosca, por exemplo. Não volta. Isso é... Mas no hinduísmo você pode voltar. Sim, e no budismo certo? também. Isso. Tá bom, mas é parecido mais ou menos. Nesse sentido, sim. Mas, por exemplo, a diferença entre uma doutrina oriental, como a própria budista, e o hinduísmo, que eu estudo bastante tudo isso. Então, ótimo, mas estamos aqui para isso, para aprender. Transito aí. A diferença é a seguinte, é que para o Oriente, geralmente se fala em iluminação, né? E para o Espiritismo é evolução. E para as doutrinas judaico-cristãs é salvação. São três coisas diferentes, né? Iluminação com evolução não é semelhante? Não é. Não é porque de lá repente... No final? Não é porque não tem final. Você de repente se ilumina, ponto. Não, mas tem um esforço. Tem um esforço, mas você não passa, não é uma graduação. Você pode de repente se iluminar. Né? Não, tem que se esforçar muito. Tem que se esforçar, mas de repente acontece. Acontece. Sobe a Kundalini e você... Nem sempre é a Kundalini, mas pode ser a iluminação búdica, enfim. Mas para o Espiritismo não, é muito mais trabalho, é muito mais um processo de educação, né? De muitas vidas até você chegar lá. E a salvação para o catolicismo, o protestantismo é Jesus morreu por nossos pecados e vai levar nós junto e pronto. E a gente é salvo. É isso. Né? Mais fácil. Então, na verdade, o Espiritismo ele é sui generis nesse sentido. Ele é evolucionista, é uma doutrina espiritual evolucionista. Assim, com essa característica evolucionista, eu só conheço o Espiritismo. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca assim, que nós estamos condenados a evoluir, é isso? Condenados. Ou seja, condenados nesse sentido, sempre o caminho é esse. É como tira um pouco a ideia de que a gente escolhe, não é?
É como se uma criança não está condenada a se tornar adulta. É um amadurecimento, faz parte da lei natural, né? É nesse sentido. Então não importa o que eu faça, eu vou uma hora eu vou evoluir. Vou entender. É isso. Porque aí que está. Não é estranho? Uma das coisas que o... Bom, Rousseau já dizia o seguinte, que não era espírita, muito antes do espiritismo. Ele dizia o seguinte: eu tenho liberdade de tudo, menos de deixar de ser o que eu sou. E o que eu sou? Sou um ser divino, um ser espiritual, um ser com consciência, né? Aliás, essa ideia de consciência como uma manifestação de Deus em nós é russoniana, é pestalozziana, é Kardec, né? Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência humana. Então, quer dizer, é nossa natureza. Então, é assim que é dado. Você aceita. É assim que é dado. Você pode resistir eternamente. É que Lúcifer, para jeito, não tem sentido. Então, a ideia é de que é isso, estamos condenados a um dia evoluir. Nem que demore milênios. Sim. Porque somos obrigados o fluxo é esse. O fluxo é não esse. existem os refluxos, não é isso? Pelo Espiritismo. Sim, não existem os refluxos. Pelo Espiritismo, não. Quer dizer, sempre para frente. É sempre para frente, porque essa evolução não é entendida num sentido místico, ou de iluminação, exatamente, ou de salvação, mas num sentido de maturação. Né? Maturação, você vai aprendendo, entendendo o que é a vida, o que é o universo, o que é a lei, o que é o amor, enfim, e vai se afinando com isso. E no final? Perfeição, sei lá, mas e aí, o que acontece, segundo o Espiritismo? Segundo o budismo, por exemplo, você se mistura com o universo, tá certo? Você se mistura com o universo. Essa é uma das diferenças essenciais do Espiritismo em relação ao orientalismo, né? Porque como é uma doutrina ocidental, muito fincada na identidade do eu, né? Então, isso é greco-judaico-cristão, né? E é ocidental. Então, o espírito jamais perde a identidade. Ele pode ser perfeito. Então, o que é Jesus para o espiritismo? Um espírito perfeito. O Buda mesmo, porque o espiritismo aceita que todos sejam espíritos, não é só Jesus, né? Claro. Pode ser qualquer grande... Saint Germain. Qualquer um pode ser um espírito perfeito. O perfeito é o que atingiu a evolução. Mas também a gente não sabe direito, se pode ir mais adiante. E daí o que acontece? Se torna co-criador, criador de mundos, guias de mundo. Vice-presidente. Sei lá. O universo é infinito, tem tanta coisa para fazer. Não sei. Mas não existe isso. O Kardec não chega nisso e os espíritos não chegam nisso também. Não falam sobre isso. Que se comunicam, falam, mas assim, espírito perfeito, espírito puro. Mas assim, eu acho que a gente não pode ter uma perspectiva muito fechada dessas coisas, né? Sei lá, esse é um pouco sexo dos anjos, né? Mas é uma curiosidade. Se a gente vai, bom, quando chega lá, acontece o quê? Acontece o quê? Você tem um universo inteiro para trabalhar. Pode trabalhar, criar mundos, participar de coisas interessantes. Fazer festa. Sei lá. Tá, vamos lá. Então, continuando então a doutrina dele. Eu vou mexendo, mas assim, vamos lá. Então, ele acreditava em Deus, acreditava na evolução, na reencarnação, porque não é que essas ideias todas foram surgindo nessa pesquisa que ele teve com os médiuns. Porque ele não tinha uma ideia pré-concebida. Inclusive, ele não acreditava na reencarnação anteriormente. Ele não tinha uma ideia pré-concebida. Foi através desse diálogo, digamos assim. E aí a coisa foi indo, e aí há um imbricamento interessante, né? Porque ele lança o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns. Eu acredito que o Livro dos Médiuns, de todos os livros dele, é o livro que menos envelheceu, digamos assim. Os outros têm coisas que a gente pode, ainda são interessantes. São datados. Outras coisas são datadas, porque é natural que seja, claro. Né? Uma leitura histórica assim. Mas o Livro dos Médiuns eu acho que menos envelheceu, porque até hoje, e nunca tinha sido feita uma dissecação tão objetiva de como funciona a mediunidade. Então, realmente é um manual muito interessante. Por isso que eu te falei, eu li aos 14 anos de idade, cabo a rabo, estudei, para entender como que funciona isso e como lidar com isso. E realmente essa orientação é muito interessante. Não tem nada parecido, né? Agora, depois ele publica um outro livro, que é bastante polêmico, até hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque o que acontece? O Espiritismo é cristão ou não é cristão?
né? Em que medida ele é cristão? É cristão, não é? Então, os espíritas se autodenominam cristãos, mas há espíritas que não aceitam que o espiritismo seja cristão. E existe mesmo uma autocontradição em Kardec. Por exemplo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: nada impede que um muçulmano, que um budista, que um judeu sejam espíritas, porque ser espírita é simplesmente aceitar a comunicação com o mundo espiritual, né? Mas ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho é duro, essa palavra. Pois é, mas dificilmente. Mas o que ele faz no Evangelho segundo o Espiritismo? Ele pega simplesmente a parte ética do Evangelho de Jesus. Ele não discute se Jesus era Deus ou não era Deus, se veio salvar. Nenhum dos dogmas é discutido. É uma questão ética, né? Que ele podia, por exemplo, ter pego a mesma coisa se ele vivesse numa cultura budista, ele podia ter feito a partir da ética de Buda, né? Que, aliás, as éticas das tradições são semelhantes, né? Do amor ao próximo, da compaixão, enfim. Então, o Evangelho é um livro. Mas também, ao mesmo tempo, acredito eu, uma das outras meus estudos é da história do cristianismo, dos primeiros 300 anos, etc. E a gente vê o seguinte, que na verdade houve interpretações do cristianismo nos primeiros 300 anos que são muito mais próximas do como o espiritismo pensa do que o que ficou do cristianismo na Igreja Católica. Então, por exemplo, nós temos um Orígenes, que viveu no ano 200, que era reencarnacionista, né? Temos um Arius, que até o próprio Kardec cita, que não aceitava que Jesus era Deus, mas que era um enviado, que era um profeta, né? Então, havia interpretações nos primeiros 300 anos de cristianismo que eram semelhantes a que o espiritismo interpreta, né? Mas que foram abafadas e perderam. Não, chegou lá, depois eles fizeram o conselho lá de Nicéia e resolveram você sim, você não, você Exato. Sim, você não, né? Exatamente. Então, eu considero que o espiritismo é uma releitura do cristianismo a partir de perspectivas que foram negadas historicamente, né? E essa releitura ela é muito mais universalista e menos dogmática do que a das igrejas. Essa é a minha perspectiva. Tá bom. Há diversas leituras aí, né? Claro. Não, mas ela é ótima a gente falar assim. Bom, tá bom. A base do raciocínio dele é essa, tá certo? Eu tenho Por que você é médium e eu não sou? Olha, hipótese de trabalho, porque é uma coisa mais ou menos... Não, para Kardec todos somos médiuns. Agora, alguns têm uma mediunidade mais ostensiva, como eu te falei. Se você dorme, normalmente, dormir e sonhar pode ser um ato mediúnico. Ou você ter uma sensação, uma premonição que alguma vez a pessoa tem, né? Enfim, mediunidade no sentido de que... Mas daí é ver espírito, aí é muito específico. Tem um espaço, sim, né, isso é uma mediunidade enorme, mais né? específica, claro. Né? Então, por que você eu não sou? Você foi má na outra vida? Não tem essa história de se você foi mal, aí você tem que trabalhar mais hoje? Não, isso é muito infantilmente Então, qual que é o raciocínio? Então, isso é só para levantar a bola para você falar. Não. Como é que é essa história? Qual é a lógica? Por que alguém tem um dom artístico e o outro não tem? Então, porque alguém tem dinheiro e o outro não tem. Dinheiro é diferente. No hinduísmo e também um pouco no espiritismo, se eu não me engano, de alguma maneira, o que você passa aqui é algo, karma, né? É algo que você fez de errado ou algo que você tem que aprender. Então, assim, que é difícil de aceitar isso, porque teve o furacão lá, agora na África, você citou. Matou lá milhares de pessoas. Esses caras mereceram, é isso? Não, é difícil olhar desse jeito, não é horrível. Isso? Então, como que o espiritismo vê assim? Porque, simplificando, é um pouco aquilo que eu estava falando antes, tá certo? Então você foi mal, então agora você faz assim. Então, duas coisas distintas. Então, me conta um pouco isso. Duas coisas distintas. Você falou de talentos, né? Por exemplo, um talento artístico, um talento mediúnico é uma coisa, né? Isso é uma coisa que você pode ter desenvolvido em outras vidas e traz. Um Mozart compor com 5 anos de idade uma sinfonia, para o espiritismo é algo que o espírito já construiu em outras vidas. Tá? Isso é uma coisa, tá? Agora, essa questão do karma é muito delicada, porque o que acontece? Existe uma simplificação burra e até sádica, no meu ponto de vista, dessa questão kármica, né?
que é também, se você vai estudar hinduísmo na sua profundidade, você vai ver que também o hinduísmo não é assim, mas popularmente... Justifica um pouco, não é isso? As castas ficam justificadas exato, por isso. Mas isso é uma coisa mais popular, né? Não é propriamente o hinduísmo profundo, né? Agora, no espiritismo, o que acontece? Vamos supor uma tragédia natural, né? O que aconteceu agora? Exato, que é uma desgraça, uma coisa horrorosa, né? No próprio Livro dos Espíritos, o Kardec questiona isso. Mas será que então, quando tem um negócio desse... Não é karma. Simplesmente vocês estão num planeta que tem esses fenômenos. Nós estamos fazendo tudo errado no planeta, também, primeiro, a gente que cuida dele. Segundo, tem desastres naturais, mesmo se não houvesse a nossa manipulação mal feita da natureza, né? Então faz parte da própria estadia no mundo. Então, mas é estatístico, não é? Sim. Assim, estatístico que eu quero dizer é impessoal. Impessoal, sim. Não é que aquelas pessoas merecem. Mas existe uma interpretação muito simplista, a pessoa horrorosa. Nasce com uma perna defeituosa. É porque na outra vida ele chutou a bunda de não sei quem. Mas, por exemplo, não é isso? São coisas bem diferentes. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Eu vou falar uma coisa. Tem uma pesquisa que não é espírita, que não é Kardec, que eu considero no século XX a melhor pesquisa existente sobre reencarnação. É um médico da Universidade de Virgínia chamado Ian Stevenson, e ele pesquisou mais de 2.500 casos de lembranças de crianças espontâneas de vidas passadas. Tá? Como que ele faz essa pesquisa? Ele simplesmente ia lá, por exemplo, numa aldeia lá no meio da Índia, ou sei lá, nos Estados Unidos, enfim. E alguém mandava para ele, a criança fala que eu fui fulano, eu morri assim, aconteceu isso, etc. Aí ele ia atrás. Ia atrás, encontrava que realmente tinha existido. Por exemplo, isso também hoje fica mais difícil pela internet, pelas informações que a pessoa pode acessar, mas na época não tinha nada disso. Então, a pessoa que estava lá no interior de não sei onde, nunca tinha acessado a história de uma outra pessoa a 800 quilômetros de distância, enfim. E aí ele ia. E ele tem um livro de mais de 1000 páginas, que é impressionante, que chama-se Biology and Reincarnation, Biologia e Reencarnação, em que ele tem todas as fotos de marcas de nascença. Por exemplo, uma criança falou, olha, eu morri com um tiro no pescoço, me chamava assim, assim, assado, vivi em tal cidade, aconteceu isso, papapá. E a criança tinha uma marca aqui, né? Aí ele vai lá, descobre a personalidade que ela está falando que foi, o nome do pai, da mãe, pega a autópsia daquela e realmente... E tem uma marca de nascença aqui, né? Mas quando que a gente vê isso desse lado e quando a gente vê quando é uma punição? Não, espera. Aí ainda é isso que eu vou falar. Pega lá. Nesses casos aí, o que acontece? Às vezes, e isso tem caso aqui até que um estudioso brasileiro fez o mesmo método do Stevenson e analisou um caso em Minas Gerais, que eu até conheci a pessoa que aconteceu isso. O cara morreu, né, num acidente de moto e tal, e nasceu com o ferimento que ele tinha na última encarnação. Então não era punição, era um trauma. Era um trauma que ainda aparecia no físico. Mas por que ele nasceu? Por que ele não esperou? Às vezes qual que é a regra? Não tem regra. Agora vai você. Não tem um guarda. É livre. Não tem um guarda que fala, essa aqui encarna, esse aqui não encarna. Não espera tem. um pouquinho. É de vontade do espírito, é necessidade, não tem regra. O mundo não é assim. Não, eu sei, mas estou perguntando, porque assim, por que o cara ia querer nascer com aquilo? Não é que queria nascer com aquilo. Você não somatiza coisas? Sim. Né? Se você, por exemplo, vamos supor, você bebeu pra caramba, o fígado não pode ficar com cirrose? Normalmente fica. Ou, por exemplo, você tem um desgosto muito grande e às vezes pega um câncer, né? Então, a sua mente pode criar um corpo defeituoso porque você está em desequilíbrio, você está, enfim, alguma coisa, ou sensação de culpa. Então não tem esse negócio do tempo que você tem que ficar lá, porque... Nada a ver. Mas existe essa noção, não é? Por exemplo, o próprio Stevenson mostra isso. Tem um hospital espiritual, isso não é assim. Pode ser, mas pode não ser, né? Há relatos inúmeros. Por exemplo, Stevenson conta de todo tipo de relato, desde pessoa que reencarnou 10 meses depois que morreu, ou outros que demoraram anos. Não tem regra, né?
A natureza não é matemática cartesiana. Não, mas Deus não se mete nisso. Não, Deus não se mete em nada disso. Deus é imanente, está dentro de nós. Ele não é um velhinho punitivo. Não, aliás, não é punitivo, é nesse sentido. Não existe organização. Existe organização, mas a organização nós fazemos parte, né? Quer dizer, é uma coisa natural, não é departamentos, né? Você entendeu? Essa mecanização é uma visão muito limitada, muito pobre das coisas. Então, a alma escolhe a hora de voltar. Agora, veja, uma coisa que depois que eu trabalhei a questão de regressão de vidas passadas que eu fiz, eu mudei a minha perspectiva dessa questão do karma e que no espiritismo não se chama karma, chama-se lei de causa e efeito, né? Porque eu me vi, né, em outras vidas fazendo algo que hoje a minha consciência considera horrível, mas que na época não achava que fazia parte do contexto histórico, etc. Mas eu me vi autossentenciando, ou seja, a gente se culpa, porque a gente no mundo também não faz isso, a gente vive muito pela culpa, né? Então, como a gente faz numa determinada vida, pode fazer em relação a outras. E nós projetamos na figura de Deus essa coisa da punição, da justiça punitiva, que para mim isso é uma bobagem. Não faz sentido. Não faz sentido. Se hoje, no mundo contemporâneo, que é um mundinho bem ainda sem vergonhas que nós vivemos, concordo, a gente já consegue falar em justiça restaurativa, já entende que a pedagogia não tem que bater em criança, né? Que o erro faz parte da aprendizagem. Você imagine uma lei natural se é presidida por uma inteligência suprema, amorosa. Então tem isso. É nós que projetamos isso e muitas vezes a gente não seria necessário, a gente pode evoluir através do amor. Não seria necessário. É que nós fazemos o sofrimento. E qual é a maior parte do sofrimento que existe na Terra? É feita pelo próprio homem ou não? Né? Claro. Pela nossa má organização social, pela nossa ambição, pelo nosso desrespeito ao próximo. Então, é muito perigoso a gente querer justificar as desgraças nossas pela lei do karma, porque isso é muito cômodo, né? Então, aí a gente acaba sendo conformista e apoiando qualquer tipo de injustiça, porque... Por causa disso. Exatamente. Mas nasceu na favela porque na outra vida foi um rei muito ruim e agora tem... eu estou simplificando tudo, né? Mas tem gente que fala. Tem gente que fala que o pessoal que está na África já foi nazista. Mas quanto nazista que tem que ter para reencarnar na África, né? Não tinha esse número de nazista para reencarnar todo mundo na África. É uma coisa ridícula. Eu acho até desrespeitoso isso. Então, tem uma outra coisa também que as pessoas falam, que nasce alma, porque assim, a população vai crescendo. É isso? Sim. Brota alma nova, zero quilômetro, né? Estou dizendo, que está começando a primeira vida agora. Olha, então, são questões muito metafísicas, isso é uma coisa que Mas é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque se vai aumentando a população... Mas segundo o Espiritismo, a criação é permanente. Não existe isso. Então, não nasce alma. A criação é permanente. O que é permanente? Não nasce. Não, sempre está. Sempre está sendo criado. Eu pensei que era permanente no sentido, foi criado e ela permanece. Não, é permanente porque... Tá bom. Sempre vai. Mas acontece que, por exemplo, o Espiritismo, a Terra não é o único planeta habitado. Você pode reencarnar em outros mundos, você pode vir de outros mundos, reencarnar aqui, ou ir para outros mundos. Quando eu era criança, eu achava que eu tinha sido mandado para o mundo errado. Eu falei, era para ir para aquele, me mandaram para esse aqui, dei um azar do cacete. Então, numa época em que não havia ainda as ficções científicas, o Espiritismo já falava em mundos habitados. Né? Uhum. Então, eu acho que... Mas também, uma coisa que eu tenho sempre falado muito para a comunidade espírita é o seguinte, a gente tem que perder a mania de querer explicar tudo e ter explicação para tudo. O fato do Espiritismo ser uma proposta racional, que tenta organizar a realidade, entender a realidade de maneira mais organizada ou lógica, não significa que a gente tenha todas as respostas prontas na ponta da língua e que seja tudo absolutamente verdade. A gente tem que ver que nós temos a relatividade do nosso conhecimento. É uma proposta de uma visão. E o estágio de evolução que estão as pessoas... Para compreender. Estou usando as palavras espíritas, certo? Sem dúvida. Também tem isso. Que também a relatividade do nosso estágio evolutivo. Exatamente. Né? Porque, se eu não me engano, ele morreu cedo, né? Com 60 e poucos anos. E ele estudou
esses fenômenos todos por 15 anos só. Sim, não é isso? exatamente. Então, se a gente falar, é pouquíssimo tempo. Tá certo? E depois eu não sei se teve grandes pessoas que continuaram esses estudos ou não, sinceramente não sei. Mas, se olhar assim, 15 anos é pouco. E mesmo para uma filosofia, 150 anos é pouco. É pouco. Né? E principalmente pelo fato de que, com tantas revoluções e mudanças que houve no planeta, né, nos últimos 150 anos, nós mudamos mais do que a gente mudou em 2000 anos. Né? Tivemos mais mudanças. As guerras e tudo, as coisas né? todas. Tecnologia, tudo, né? Então, quer dizer, tanto que por isso que eu estou escrevendo um livro chamado Kardec para o século XXI, né? Procurando dialogar todas essas ideias com o mundo contemporâneo, porque nós temos que nos situar, né? E ver o que é datado historicamente, o que ainda é válido. Enfim, então... Se eu compreendia o pensamento dele, pode ser que não, ele não achava que estava revelando algo. Ele estava procurando algo e que, teoricamente, então isso deveria continuar, esta procura, não é isso? Mas ele diz, inclusive, que o Espiritismo não era uma proposta fechada, que deveria ser modificada de acordo com o avanço da ciência. Nesse ponto ele tinha um pensamento científico, né? Porque pensava a própria proposta dele como algo corrigível, né? Ou seja, que pode ser revisto. Então, pode ser contestado, portanto. Contestado, revisto, enfim. Então, e à medida que você transforma aquilo em cânone, aí fica você impossível. Cristaliza uma coisa do século contra, inclusive, a própria ideia dele. Exato. Então, os kardecistas ortodoxos são antikardecistas, entendeu? Contra essa ideia. Exato. Né? Exato. Bom, e ele... Você falou do livro do Médium, que eu fico... Médiuns, Então, o que tem ali de tão atual que você diz? O que tem ali de tão revelador? Não é que é revelador, é um livro que analisa, é um livro grande, que dá 300 páginas, que analisa como que funciona a mediunidade, porque chama-se Guia dos Médiuns e dos Evocadores, para o médium saber como lidar com aquilo. E isso também é importante, porque o que acontece? Aí é uma das revoluções que eu acho que Kardec propôs. Porque sempre houve pessoas que lidaram com o sagrado. Né? Os xamãs, os pajés, as bruxas, os oráculos, enfim, sempre. Né? Só que todas essas personalidades sempre foram iniciadas, né? E exerciam um poder e não podiam ser questionadas. Né? Então, o que acontece? Kardec desencanta isso. Um médium é um ser humano comum. Qualquer um pode ser médium, né? E precisa controlar, precisa olhar, precisa saber como ocorre o fenômeno e não ser essa pessoa não pode crescer em poder, né? E não se tornar um guru. Porque é médium. Porque é médium, né? Então, nesse sentido, ele desconstrói o poder religioso. Ele desconstrói o poder religioso naquilo que é a sua origem máxima, né? Que escuta, não são os profetas que trouxeram a Bíblia, né? Ou o próprio islamismo, né? Então, quer dizer, ele desconstrói isso. O profeta, se é um médium, se a gente entender que o profeta é um médium, ele tem que ser analisado, ele não é sagrado, ele não tem que ser... Está num contexto, né? Então, ele tem que ser, tem que ser tudo passado pelo crivo de uma crítica, de uma análise. O livro dos médiuns, ele mostra como funciona, o que pode influenciar na comunicação, que o médium sempre influencia na comunicação, que nunca... Uma parte daquilo que está lá é o médium, do médium. E como que você controla, como você analisa, como separa o que Exato, é do médium, o que demonstra que é um espírito bom, o que não é. Enfim, todas essas dicas. Tem gente que diz, pode ser que também seja essas coisas meio superficiais. Fala assim, se você tem um potencial médio e não desenvolve, a tua vida fica um desastre até você desenvolver. Não faz muito sentido isso para mim. Isso é um pouco de desrespeito assim, ao livre-arbítrio do ser humano. Né? Não é esquisito, eu acho esquisito, mas você já ouviu isso, deve ter ouvido isso. Sim, eu já ouvi várias vezes, não, porque a minha vida está indo ruim, aí eu descobri que eu sou médium, agora estou me desenvolvendo, agora a minha vida vai ficar ótima. É um pouco porque mágico agora eu esse estou pensamento. realizando o propósito da minha vida, como se tivesse um propósito anterior. Olha, isso? É um pouco mágico esse pensamento. Agora, há duas coisas verdadeiras aí. Uma é a seguinte, é que quando você é médium,
Se você aprende a lidar com isso, é melhor, como eu fiz. Né? Quer dizer, Não, melhor para você. Melhor para mim, sim. No sentido de saber lidar com aquelas visões. Isso, por exemplo. Né? Então, quer dizer... Mas não que a tua vida vai ser ruim se você não cumprir o seu serviço de Agora, médium. que você pode ter uma tarefa existencial, que pode ser mediunidade, pode ser qualquer coisa, ser um artista, isso pode ser, que você tem essa tarefa. Mas você é livre para cumprir ou não, porque quem escolheu foi você. Então não é essa coisa... Eu escolhi lá, quando eu morri. Pode ser antes que você escolheu, antes de reencarnar. Eu falo, eu vou chegar lá e vou fazer isso. Vou fazer o Quem Somos Nós, aqui, esse programa. Não necessariamente. Mas, por exemplo, ser um militante, uma pessoa que... Enfim, você pode decidir previamente uma trilha, né? Que também não é uma coisa determinista, fechada. Você tem sempre a sua liberdade. Mas não tem punição para isso. Então não tem essa história. Se eu não for médium, a minha vida vai andar mais devagar. Punição elimina do vocabulário. Não, mas é que existe esse raciocínio, não é? Porque é um raciocínio mágico, né? E as pessoas falam, não, você vem aqui no centro espírita que a gente vai te desenvolver e esses problemas da sua vida vão acabar, não é isso que fala? É um pouco mágico, porque problemas a gente nunca acaba na vida. Que eu saiba não, que eu saiba não. A gente tem sempre. Então não faz Agora, sentido. de fato, se você, por exemplo, no meu caso, como muitos que eu conheço, que tem esse potencial, você pode, se você souber lidar com ele, primeiro, faz bem para a sua saúde mental, e segundo, você pode também usar beneficamente para você mesmo, para o próximo, se você quiser, né? Mas é uma coisa da... E se você não tivesse ido nesse caminho, o que você acha que ia acontecer? Não sei. Mas não ser punida. Não, ser punida é isso, não. Né? Não, ser punida não. Por exemplo, eu poderia não saber lidar com aquilo. Ou perder também. Existe isso. Tem gente que diz que perde no tempo. Pode perder. Não é isso? Ou pode se transformar em alguma outra coisa. Sei lá, né? Sei lá, às vezes, outro caminho. Eu poderia ter seguido. Se eu nascesse num país que fosse budista, por exemplo, eu poderia ter seguido outro rumo. Né? E tudo bem. E tudo bem, claro. É dentro de um contexto que você está. Dentro daquilo que você pode escolher fazer ou quer fazer. A liberdade acima de tudo. Eu sou anarquista acima de tudo. Eu sou espírita, mas sou anarquista. A liberdade para mim é o dom supremo. E eu gosto do espiritismo exatamente porque é uma doutrina libertária. Porque se você faz o seu próprio destino através de múltiplas vidas, você é dono de si mesmo. Você não depende de Salvador, não depende de guru, depende de ninguém. Você é dono de si mesmo. Mas, infelizmente, esses atavismos punitivos e assim, mágicos que a gente traz de milênios, né, de religião dogmática, impositiva, ainda impregnam a interpretação do espiritismo. De poderes, né, de controles, exatamente. E etc. E até próprio poder e controle que a pessoa introjeta, né? Enfim. Mas eu acho que a liberdade é acima de tudo. Né? E nós somos livres, sem dúvida. E se não tiver outra vida? Olha... Só tem essa? Isso para mim é... Nessa hipótese? Sabe que essa hipótese, às vezes eu me questiono o seguinte, eu nunca tive dúvida, porque tem gente que tem dúvida, tem certeza, depois volta a ter dúvida, não passa pela minha, porque é uma experiência tão palpável para mim, tão forte, que é como você dizer, se você... E se não tiver mesa, isso? Ou se você não existisse, não faz sentido para mim, porque é uma experiência muito forte. Assim? Você vê o espírito muito, assim? Mas não é só isso, é tudo. É uma coisa muito... não é simplesmente... por exemplo, a identidade do eu, de quem eu sou, né? De quem eu me lembro de ter sido. Por exemplo, dentro dessas regressões, teve uma ou duas encarnações que fui pessoa famosa. Não vou citar aqui, porque é coisa muito... Mas um dia eu vou publicar sobre isso. Então, por exemplo, você se lembra... Eu não vou deixar, você tem que falar. Não vou falar. Você acha que agora você fala isso e eu vou ficar quer fingir que não ouvi? É isso? Mas, por exemplo, essa é uma coisa interessante. As pessoas dizem assim, todo mundo que reencarna foi... famoso sim, só tem famoso, né? É só Napoleão, só reencarna o Napoleão. Não é verdade. O Zé da Esquina não reencarna. Eu me lembrei, sei lá, de várias encarnações, várias, né? 2 eu me lembro que ter sido famoso. Mas por que é interessante o famoso? É porque você pode estudar... Comprovar. Entendeu? Você pode... Porque o outro você não tem documentos. Você não tem documento. Fala um famoso, meio. Você esconde um e fala um. Não posso. Um dia eu vou publicar, tá porque bom. também é fora de contexto eu falar. Tá bom. Eu não vou fazer uma afirmação sem eu me cercar
de todas as Para evidências não falar charlatã. Não, que eu possa, que eu vá, que eu se eu provar que você Você foi. entendeu? Tá bom. Tá então, bom. nesse sentido. Eu vou esperar, hein? Então, isso daí é tão forte, é tão forte. Você, por exemplo, você lê um diário que você escreveu 200 anos atrás e parece que você escreveu há 5, há 10 anos. É você, todos os gostos, toda a maneira de falar. Você sabe que é você, é isso? Mas você já pensou que você pode estar maluca? Em nenhum momento te passou assim? Não. E se eu estiver delirando? E se tudo isso aqui for um delírio? O delírio não tem essa lógica. Não, mas supondo. O delírio, eu fui estudar psicanálise, fui estudar doenças psíquicas. Em nenhum momento você fala assim, não. E se isto que eu estou vivendo não tenho. É uma coisa particular, entendeu? Sim, assim, mas nesse sentido. É particular, não, mas delírio não é... nesse sentido assim, é o meu mundo que eu criei. Nossa, mas é muito factual para ser delírio. O delírio é totalmente sem nexo. O delírio não tem nexo. Não, claro. Mas você entendeu? Mas você entende o que eu estou falando? Mas exatamente. E se você estiver vivendo no seu universo? Não tenho. É muito factual, muito eu objetivo. penso isso, você não pensa? Não sei. Eu penso, se eu estiver vivendo num mundo que... tudo bem. Aí né? Raciocínio Matrix. Isso, exatamente. Raciocínio Matrix. Se eu que não vejo espírito penso isso, você que vê espírito e fala, não pensa, né? Então, mas você entende o que eu estou falando? Em nenhum momento, você fala assim, isto aqui é a realidade, é isto que é e tal. Não sei. Essa é uma coisa que eu me questiono, assim... a questão da identidade do eu, para mim, é muito forte. É como eu duvidar do meu próprio eu, entendeu? Eu estou aqui, estou falando com você, eu estou me sentindo objetivamente aqui, eu sou a Dora, eu tenho uma identidade, eu sei quem eu sou, né? Se isso daí ele é extensivo a outra, essa sensação de identidade, ela é extensiva para trás no tempo, entendeu? Então ela não é uma coisa, uma coisinha assim, como eu diria, uma ideia, uma alucinação, é uma identidade que é muito nítida, né? Então é forte. Por isso posso comparar isso então com o hinduísmo ou budismo, etc., que não é uma identidade, tá certo? É uma centelha divina Sim. que vai passando por corpos diferentes, ao contrário disso que a gente tem falado o tempo inteiro. Por que tem que ter identidade? O que é? Por que Deus, então, né, segundo a doutrina espírita, obviamente, por que Deus faria assim, não, você vai ser essa identidade, você é essa, e não... Voltando à comparação com isso, assim, que é uma gota de Deus que se esparrama e que ela, na verdade, depois volta a ser Deus, né? Olha... Você entende? Por que tem que ser particular? Eu não sei por quê. Mas não, a doutrina não fala sobre isso. Eu te digo só o seguinte, que estudando todas as filosofias, e inclusive as orientais, né, onde não há essa identidade, ou que, por exemplo, há filosofias ocidentais onde também não há. Por exemplo, você pega um Hegel, né? É o estado absoluto, o espírito absoluto, e o indivíduo faz parte de um todo, né? Então, o que que... Uma gota no mar. Exato. Por que eu, particularmente, prefiro, é uma questão de gosto e preferência pessoal, uma doutrina que vai para a identidade do eu. Porque com a identidade do eu, que nasceu na Grécia, existe a ideia da liberdade, existe a ideia da criatividade individual, né? Da responsabilidade também. Você entendeu? Essa coisa panteísta, dissolvida, né, do eu, não tem liberdade, né? Não tem liberdade. Você faz parte do todo, né? Então você vê que ideias que não são caras, pelo menos para mim é caro, né? Tá, como democracia, liberdade, sabe? Autodeterminação do indivíduo. Você poder contestar, por exemplo, o seu mestre, coisa que no Oriente não se faz. Não. A tradição é submissão. Né? Essa contestação, ela nasce numa tradição grega, né, do Ocidente, e ela está embasada na identidade do indivíduo. Né? E é por isso que a espiritualidade espírita me atrai, porque ela Entendi. Ela está fincada nisso. Né? E aí eu acho que esses valores, para mim, são importantes, né? Pode não ser para todo mundo. Mas em si, o espiritismo não discute esse assunto. Não. Isso para você eu entendi perfeitamente.
Sim, ele fala, por exemplo, o Kardec ele discute a ideia que ele chama de panteísmo, né? Que é quando Deus se dissolve no todo, o indivíduo também se dissolve no todo. Ele fala sobre isso. Ele contesta dizendo que essa ideia não explicaria a identidade dos espíritos comunicantes, por exemplo, né? Que essa identidade, justamente através dela, é que se evidencia a continuidade da vida ou que o fenômeno é real. Senão não teria como evidenciar. Teria, que eles não estão ainda no estágio de voltar Tudo a bem. se misturar Tudo bem. no todo. Tudo Eles ainda ainda estão no estágio, teoricamente, essa a conversa, sim, né? Sim, mas assim, a ideia é justamente, não adianta que nas últimas instâncias, sempre tudo parte de um pressuposto, né? Claro. Você Não, em última instância nós não sabemos nada. Exato. No final é exato, isso. Exato. Isso são conjecturas Sim, em um monte de coisa. A gente está, Claro. digamos assim, o que a gente pode falar? Apresentar algumas evidências, falar da experiência subjetiva sua, que eu acho que cada um pode falar da sua, Claro. né? Isso eu acho importante, né? Porque eu acho que a subjetividade também deve ser levada em conta, todas as subjetividades. E isso a filosofia contemporânea também faz isso, né? De levar em conta a subjetividade do indivíduo, e aí entra gênero, cultura, tudo isso. Claro. Né? Mas ao mesmo tempo, quer dizer, eu acho que também as diversas visões, elas não precisam também ser diametralmente opostas. Quem sabe um pouco de tudo, né? Que seja verdade, não sei. Né? Bom, tá bom, vamos fechar então. Eu sempre fecho com a mesma pergunta. Então, do teu ponto de vista, misturado com a do Kardec, obviamente, com a parte que te interessa e tal, quem somos nós? Olha, somos sujeitos livres, amadurecendo para estágios mais elevados de consciência, de espiritualidade e, sobretudo, de amor, que nós precisamos amadurecer para o amor. O amor não no sentido piegas do termo, mas o amor universal, o amor da solidariedade, o amor da justiça, o amor do respeito, o amor da partilha, que eu espero que nós possamos fazer esse mundo desse jeito, né? O mais breve possível. Eu posso fazer um complemento? Por que a gente não está conseguindo fazer isso? Eu acho que nós temos ainda muitos instintos bestiais que a gente não controla, né? Muito id aí solto pela sociedade, que a gente precisava sublimar um pouco através de cultura, de arte, de civilização. Aí eu estou usando Freud, né? Estou usando Freud para falar. Mas também porque existe, né? Isso também existe uma... Aí eu falo como educadora. Não existe uma educação que favoreça o desabrochar da consciência humana. A educação é uma forma ainda de sujeição, de modelação e não de emancipação do sujeito pensante, né? Em todos os sentidos. Inclusive, para mim, do sujeito espiritual. Então, nós precisamos mudar a educação. Mas os poderes instituídos, todos, são contra a mudança da educação. Nós estamos assistindo agora esse momento tenebroso do país, né? Em que está havendo uma cruzada contra a educação. E os livros do Kafta justo. também estão atrapalhando as coisas aqui. Né? Enfim, mas o que acontece é que eu acho que o problema, para mim, a salvação é a educação. Mas só que a educação depende de vontades políticas e de consciências abertas e despertas para promover essa educação. Então, a minha militância tem sido nesse sentido, educar para despertar consciências, para empoderar as pessoas para a sua liberdade e para a sua participação na vida para mudar esse mundo. Boa!